alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e chegou o momento agora do nível 1. A nossa aula de hoje ainda trataremos dos termos essenciais da oração. Hoje falaremos do predicado. Já falamos antes aí do sujeito e vamos retomar um pouquinho para memorizar. Vamos lá? Ó, nós falamos aí do sujeito e o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala. Veja só, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. De quem estamos falando? Estamos falando aí dos formandos e os professores. Então, nós temos aqui dois sujeitos, dois núcleos do sujeito. Olha só, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Nós trocamos aí os termos da oração de lugar, mas ainda estamos falando de quem? Dos formandos e os professores. Então, nós ainda temos aí de quem estamos falando, mesmo com a oração invertida. Vamos rever mais um pouquinho sobre isso? Nós falamos também sobre os tipos de sujeito. E quais são eles? Vejam bem, nós temos aqui o sujeito simples, é aquele que tem apenas um núcleo, mesmo que esteja no plural, temos apenas um núcleo. Temos, então, o sujeito simples. E o sujeito composto? O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Pode ter 2, 3 ou vários núcleos de quem estivermos falando. Temos aí o sujeito oculto, que também falamos aí, chamamos de sujeito desinencial, que não está escrito, mas através da desinência do verbo, nós sabemos quem é o sujeito. Temos também o sujeito indeterminado, que é quando não sabemos de quem estamos falando e ele também não aparece na oração. E também o sujeito inexistente. Daí, então, é quando estamos falando principalmente de fenômenos da natureza. Vamos ver alguns exemplos? Lembrem bem, ó. Paulo comprou uma bicicleta. De quem estamos falando? Quem comprou uma bicicleta? Paulo. Nós não temos aqui apenas um núcleo. Temos, então, um sujeito simples. Outro exemplo, os meninos estão brincando no quintal. De quem estamos falando? Quem estão brincando no quintal? Os meninos. Vejam bem, mesmo que esteja no plural, temos apenas um núcleo. Continuamos tendo, então, um sujeito simples. Veja esse outro exemplo. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem fizeram os doces da festa? Camila e Lorena. Ó, então agora temos mais de um núcleo. Temos então um sujeito composto, não é mesmo? E agora, para a gente entrar no nosso assunto da aula de hoje, eu convido para uma leitura, mais uma tirinha aqui do Armandinho. Vamos lá? Vejam bem. A menina diz: o fio dental ajuda na limpeza dos dentes. E o Armandinho responde: claro, o fio dental alcança onde a escova não chega. Em casa sempre usamos. E no último quadrinho, o papai só não gosta que a mamãe use na praia. Ixi! Agora observem bem esta oração. O fio dental ajuda na limpeza dos dentes. Vejam bem, para a gente identificar o sujeito aqui nessa frase, né? A gente pergunta quem ou o que ao verbo. O que ajuda na limpeza dos dentes? O fio dental.
certo? Então, nós sabemos que o nosso sujeito dessa oração é o fio dental. E o restante da oração, ajuda na limpeza dos dentes, que é o que estamos declarando aí do nosso sujeito, nós chamamos então de predicado. Vamos ver mais sobre isso? Olha só, vamos analisar algumas frases. A primeira, os alunos fizeram a avaliação. Quem fizeram a avaliação? Os alunos. Então, estamos declarando algo do sujeito, os alunos. Fizeram a avaliação é aquilo que nós declaramos do sujeito. Mais um exemplo, o jornal publicou a matéria. Quem publicou a matéria? O jornal. Então, publicou a matéria é aquilo que estamos declarando do nosso sujeito. Outro exemplo, a conversa estava animada. Quem estava animada? A conversa. Então, declaramos que estava animada a conversa. Então, o que declaramos aí do sujeito é o nosso predicado. O predicado, então, vejamos então a definição. O predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número, que seria aí singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, com ele, certo? Com o sujeito. E ele pode ser formado por um ou mais verbos, ou seja, o nosso predicado pode ter mais de um verbo. E ele trata da ação realizada pelo sujeito, ou seja, o que declaramos que o sujeito fez ou o que é declarado do sujeito. E ele pode indicar aí estado ou qualidade de um sujeito. Vamos então separar aí os predicados pelos tipos de predicados, certo? O primeiro deles que nós temos é o predicado verbal. O segundo é o predicado nominal. E também temos o predicado que é verbo nominal, certo? Vamos ver em detalhes cada um desses, começando pelo predicado verbal. Bom, se é verbal, é que temos aí um verbo. Será que todo predicado tem um verbo? Vamos analisar juntos, ó. O predicado verbal é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo. Vejam bem, o núcleo é a parte principal aí do predicado. Ou uma locução verbal que se transmite a ideia de ação. Vamos só relembrar aqui o que é uma locução verbal. Ó. A locução verbal é a união de dois ou mais verbos. Por exemplo, estamos saindo. Estamos está conjugado e o verbo que dá a ideia principal, ele está aí em sua forma nominal, nesse caso, no gerúndio. Então, percebam que a gente pode ter um verbo só ou dois ou mais verbos, denunciando aí uma locução verbal. Então, o predicado verbal, ele vai ter como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Certo? Vamos ver aqui as características. Ó. O predicado verbal vai declarar as ações do sujeito, vai declarar aquilo que o sujeito faz. E ele também concordará em número e pessoa, como eu falei antes. Quando concorda em número, temos aí plural ou singular. E pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. E também trará aí um núcleo, e o núcleo desse predicado verbal será um verbo. Olha aqui alguns exemplos. Sara atualizou as planilhas. Qual que é o nosso verbo? Atualizou. Então, aqui nós temos o nosso núcleo, o núcleo do nosso predicado. Olha só, Maria e Antônio cuidaram dos animais da clínica.
Então, são duas pessoas, já que eu estou declarando sobre duas pessoas, o meu predicado vai concordar aí com o sujeito, certo? Então, ele estará também aí no plural, porque está se tratando de Maria e Antônio. Maria e Antônio cuidaram dos animais da clínica e o nosso verbo é aí o núcleo desse predicado. Beleza? Podemos continuar? E o predicado nominal, o que se trata? De nomes, professora? Sim, de nomes, substantivos ou adjetivos. Vamos ver melhor aí a definição? Olha só. O predicado nominal indica estado ou qualidade de algo ou de alguém, formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Como é isso, professora? Nós já veremos. É um tipo de predicado que tem como núcleo um nome, que ele pode ser substantivo ou um adjetivo. Como fica isso? Vejam bem, Ana Laura está feliz, ou seja, é o estado de Ana Laura neste momento. Ana Laura está feliz. E aqui o está, ele está funcionando aqui para nós como um verbo de ligação. Por quê? É o verbo de ligação que vai ligar o sujeito ao predicativo, que é o como ele está naquele momento, que é aí a qualidade da pessoa ou o estado naquele momento. Vejam esse outro exemplo, ó. Pedro é competente. Então, mais uma vez, o está funcionando aqui como um verbo de ligação, ligando aí o sujeito ao predicativo, à qualidade do sujeito. Então, nós temos Pedro é competente. Competente é o nosso predicativo, indicando uma qualidade de Pedro, ok? E quando temos aí um predicado verbo nominal, como funciona, será? Vamos ver juntos? Percebam, é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos. Vejam bem, sendo que um deles é um verbo e o outro um nome, que vai ser um substantivo ou até mesmo um adjetivo. Vamos ver os exemplos? Olha o primeiro, envolve os outros dois tipos de predicado, que vai ser o predicado nominal e também o predicado verbal. O predicado nominal é onde o núcleo é um nome, que pode ser o substantivo ou o adjetivo. E o predicado verbal, onde o núcleo é um verbo ou até mesmo uma locução verbal, certo? Vamos ver aqui. Ele pode indicar a ação do sujeito, certo? E informa sua qualidade ou estado. Olha os exemplos. Dolores chegou cansada. Bom, se ela chegou, ela fez a chegada, ela concluiu aí uma ação. Só que ela estava cansada, ou seja, como ela estava, o estado dela. Então, nós temos um verbo de ação junto com um adjetivo, mostrando aí o estado que ela chegou. Se eu tivesse na frase somente Dolores chegou, eu teria aí somente um predicado verbal, certo? Os alunos saíram do teatro encantados. Olha só, os alunos saíram. Nós temos aí, mais uma vez, um verbo que indica uma ação e temos aqui encantados, o adjetivo, né, que vai mostrar como eles saíram do teatro, certo? Ou seja, nós temos um predicado aqui verbal e nominal. Mais uma vez, os alunos saíram, predicado verbal e também nominal, certo? Vamos ver se nós compreendemos mesmo o conteúdo dessa aula. Vamos ao exercício? Olha só, observe o verso de Carlos Drummond de Andrade. Olha só, as palavras não nascem amarradas. Vamos analisar? As palavras não nascem
amarradas. Vamos ver. Assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados. Pois bem, nós temos aqui quem é o nosso sujeito. As palavras, certo? E será que ela é um sujeito composto? É um sujeito simples? É um sujeito indeterminado? Bom, se está aparecendo aqui, nós temos aí um sujeito, o quê? Um sujeito simples. E não nascem amarradas. Nascer, nós temos um verbo. E amarradas, que pode indicar aí um adjetivo, uma característica, como elas não nasceram, na verdade, né? Então, nós temos aqui um predicado que tem um verbo e tem um nome. Temos dois núcleos. Temos um predicado, verbo nominal. Então, nós temos um sujeito simples e temos aí um predicado, verbo nominal. A nossa resposta correta, então, é letra B. Então, o que vimos mesmo na aula de hoje? Hoje nós vimos aí mais um termo essencial da oração, que é o predicado. Vimos então que o predicado é aquilo que declaramos do sujeito, não é mesmo? É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa. Vai concordar aí se o sujeito está no plural ou se é mais de um núcleo do sujeito, um sujeito composto, o verbo e as características estarão aí no plural. Se for um só e estiver no singular, o verbo e as características estarão no singular também. Nós vimos então que o predicado verbal é aquele predicado que tem como núcleo um verbo ou mais, podendo ser também aí uma locução verbal. Vimos também que o predicado nominal, que é onde nós teremos aí como núcleo do predicado um nome ou um substantivo, que é o que chamamos de predicativo. E vimos também que o predicado, ele pode ser verbo nominal, ele pode ter como núcleo um verbo e também um nome ou um substantivo ou um adjetivo, caracterizando aí o nosso sujeito. Então, o sujeito, relembrando dos termos essenciais da oração, o sujeito é o elemento da oração que é de quem falamos, né, do qual damos alguma informação, e o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito, certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!